Tudo começa da mesma forma. Ela te olha, mas não como você realmente é. Ela te vê como aquilo que você pode vir a ser. Você sente isso nos olhos dela, não sente? Um brilho, uma esperança, ou talvez seja desejo. Parece que você está sendo visto, mas não está. Você está sendo avaliado, escaneado como uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Mas o quadro que ela quer pintar não é sobre você, e nunca foi. Carl Jung tentou te alertar, não com palavras doces ou frases de autoajuda. Ele usou a precisão de um cirurgião da alma, alguém que passou a vida encarando o abismo psicológico da mente humana. Jung descobriu algo inquietante sobre o amor. Ele percebeu que muitas mulheres não se apaixonam pelo homem real. Elas se apaixonam pela ideia do homem, pelo fantasma que projetam. E o mais perturbador, a maioria nem percebe que está fazendo isso. Você pensa que foi escolhido, mas o que ela escolheu foi a versão mental que criou de você. Um personagem que ela escreveu no roteiro do filme que vive dentro da cabeça dela. E quando você começa a não se encaixar mais nesse papel, ela troca o ator, não o enredo. Jung chamou esse processo de projeção do ânimos, a imagem masculina inconsciente que vive dentro de toda mulher. Quando esse ânimos é imaturo ou distorcido, ele não guia, ele domina, ele cega, ele transforma a mulher em prisioneira das próprias ilusões. E você? Você caiu nisso porque confundiu desejo com reconhecimento, ser escolhido com ser compreendido. Quando ela te disse você é diferente, você acreditou. Mas não era você, era só o papel que você encarnava. E quando a ilusão quebra, você fica perdido, confuso, humilhado, se perguntando o que eu fiz de errado. Mas a verdade é que você só deixou de ser um ator convincente no teatro dela. Jung dizia que o único jeito de sair dessa armadilha psíquica é através de um processo chamado individuação, a jornada de se tornar inteiro por si mesmo. Mas aqui está o problema, a maioria dos homens nunca começa essa caminhada. Fomos treinados para buscar aprovação, para correr atrás de validação, para medir o nosso valor pelo olhar feminino. Enquanto continuarmos assim, vamos repetir o mesmo ciclo, seremos substituídos assim que o público se cansar da nossa performance. A individuação não é bonita, ela é brutal. Ela te obriga a encarar as partes de você que foram enterradas, o fraco, o inseguro, o quebrado. E ela exige algo ainda mais difícil, parar de culpar as mulheres por não enxergarem você e começar a se enxergar por inteiro. Você não se torna homem quando é escolhido por uma mulher. Você se torna homem quando escolhe a si mesmo, quando conquista sua própria alma, quando deixa de ser um boneco no roteiro de alguém. O maior erro dos homens modernos não é serem rejeitados, é se moldarem para ser aceitos. Você chama isso de amor, ele chamou de autotraição. Você deixa de ser o homem e vira uma máscara, sorrindo, concordando, agradando, até esquecer quem era antes de usar essa máscara. E as mulheres, elas percebem, elas sentem. Aquilo que você acha que vai fazê-la te amar, ser sempre presente, disponível, previsível, é justamente o que a faz perder o interesse. Porque o feminino, Jung dizia, não é atraído pelo conforto, é atraído pelo mistério, pelo homem que ela não consegue domar, pela presença que ela não consegue explicar. Mas aqui está o paradoxo. Você tem mais medo de ficar sozinho do que ser falso, prefere se perder em um papel do que encarar o palco vazio da própria vida. Jung dizia que o processo de individuação é uma morte em vida. Você precisa permitir que versões falsas de você morram para que o real possa nascer. E esse nascimento é solitário, porque ao despertar, você começa a ver o que ninguém quer ver. Os jogos, as máscaras, as mentiras que contamos a nós mesmos para evitar a dor. E quando você tenta mostrar isso para os outros, eles te rejeitam, te acusam, dizem que o problema é você. Mas você não é o problema, você é o espelho. E as pessoas odeiam o espelho quando ele mostra o que elas não querem ver. Jung alertava que muitas mulheres foram criadas para evitar o confronto com sua própria sombra. Foram ensinadas que são completas, intuitivas, puras, mas ele não comprava essa ideia. A mulher que não enfrenta seu próprio ânimo se torna escrava dele, e projeta isso em cada homem que encontra. Acusa, exige, pune, mas nunca se olha no espelho. E você acha que vai salvá-la? Acha que vai ser o diferente? Mas projeção não escolhe indivíduos, escolhe símbolos. E quando você não corresponde ao símbolo, ela te descarta.
Você quer culpar as mulheres, chamá-las de manipuladoras, superficiais, mas Jung te faria uma pergunta mais profunda. Por que você permitiu ser escolhido por ela em primeiro lugar? O homem que não confronta sua própria ânima, o lado feminino da sua psique, sempre será refém da ânima de outra mulher. Você não é vítima, você é um voluntário. Você escolheu ser o tolo, porque encarar seu vazio interno parecia mais assustador do que viver no roteiro dela. E aqui, a maioria vai parar de ouvir, porque é aqui que a zona de conforto termina. Jung não te deu atalhos, ele te deu um desafio, encarar a si mesmo, até que todas as ilusões se quebrem. A voz dentro da sua cabeça, aquela que diz que você precisa dela, que sem ela você não é nada, vai gritar, vai resistir, mas é quando essa voz começa a morrer que o homem verdadeiro começa a nascer. E sabe o que acontece quando você finalmente se encontra? Você deixa de precisar do olhar feminino como fonte de identidade. E aí, paradoxalmente, elas começam a se aproximar. Mas agora, não são mais atraídas por um personagem, são atraídas pela sua presença real. E a mulher que estiver pronta não virá como uma deusa em busca de adoração. Ela virá como uma mulher inteira, sem máscara, sem ilusões, sem jogos. Ela não vai precisar que você carregue a alma dela, e você não vai precisar que ela carregue a sua. Ela vai te olhar nos olhos, não como um projeto a ser moldado, mas como um homem pronto para ser encontrado. E nesse encontro não há desespero, não há dependência, há apenas a verdade, a forma mais rara e perigosa de amor. A que não nasce da carência, mas da liberdade. Mas a maioria nunca chegará lá, porque desistirá antes. Vai se contentar com a ilusão, vai continuar vivendo papéis, vai evitar a dor de se encarar no espelho. Mas se você tiver coragem, a verdadeira coragem de seguir adiante, de se despir de cada falsa camada que vestiu para ser aceito, você chegará a algo assustadoramente belo, você mesmo. E nesse momento, as mulheres deixarão de ser espelhos do seu valor, elas se tornarão parceiras, não prêmios, espelhos, não mães, aliadas, não salvadoras. Você não as amará porque precisa, você as amará porque escolhe, com força, com clareza, com a alma inteira. Carl Jung não te deu um mapa, ele te deu um aviso e um desafio. Escolha a si mesmo.